E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Score, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures. E hoje estamos aqui com mais uma caixa misteriosa da Marvel Legends, desta vez comemorando o lançamento de Venom 2, Tempo de Carnificina. E temos uma caixa inteira cheia de simbiontes. Espero que vocês estejam animados para essa. Vocês podem ver que, por causa da natureza da caixa, ela é transparente em cima. Vocês podem ver que há um monte de figuras diferentes do Venom e de simbiontes. Então, vamos lá. Vamos abrir isso aqui e ver o que encontramos dentro. Logo de cara, já temos um monte. Então, vamos lá, vamos pegar um aqui mesmo. Certo. Essa figura é o Toxina. Agora, deixa eu começar esse vídeo dizendo que eu não sei tudo sobre os simbiontes. Eu comecei a ler Homem-Aranha no começo dos anos 80, eu li todas as edições de O Espetacular Homem-Aranha. Tenho conhecimento quase enciclopédico da história do Aranha. Eu não li todas as séries do Venom, todas as maxi-séries do Carnificina, todos os derivados disso. Então vai haver alguma chance de eu cometer um erro aqui. Um dos erros mais comuns que eu cometo é que eu costumo pronunciar a palavra simbionte desse jeito porque era assim que eu lia quando era criança. Era assim que soava na minha cabeça, em vez de simbionte. E há cerca de 100% de chance de que eu vá errar isso em algum momento durante este vídeo. Então, sabe, aproveite. Não me importo que me corrijam ou avisem quando erro algo. Inclusive nomes. Cara, estou aqui para aprender como você. O legal dessa comunidade é justamente a interação. Se eu errar, não hesite em avisar. Assim, todos aprenderemos juntos. Tenho quase certeza de que esse é o Toxin, um boneco da Marvel Legends. Ele tem uma escultura de cabeça muito legal. Vários desses simbiontes tiveram diversos hospedeiros. Acho que Toxina teve vários hospedeiros e eu acho que ele era mais como um anti-herói, sabe? Um cara bom que foi dominado por um simbionte, algo assim. E esse foi o primeiro boneco do Toxina. E quero dizer, dá pra ver, olha isso! Caramba! Se você quer falar de algo absolutamente incrível. Quero dizer, cada um desses pequenos tentáculos tem uma cabeça de simbionte esculpida saindo dele. E olha só a boca. Olha a língua e o detalhe nos olhos. Tudo nisso aqui é simplesmente insano de tão legal. Agora, ele usa o corpo do monstro Venom, que eu já consigo ver ali embaixo na caixa. Então, a gente vai chegar nele aqui bem em breve. Talvez a gente até pegue ele a seguir. Mas parabéns por pegar uma base útil, sabe? Um corpo útil e criar uma figura totalmente nova a partir disso, especialmente indo além com essa escultura de cabeça e esses acessórios. Eu tenho que dizer, porém, isso me dá um pouco de uma vibe de A Pequena Loja dos Horrores. Você lembra da Dionéia, que era meio que o vilão lá? Elas parecem várias pequenas Dioneias simbiontes ali dentro. Se a gente encontrar Rick Morenas na boca de uma dessas, aí vamos saber que foi realmente um crossover com A Pequena Loja dos Horrores. Já que a gente viu essa aqui, por que não pegar logo a figura do Venom Monstro? Então esses aqui estão no mesmo quadro. E sinceramente, eles são pesados. Eles são bem pesados. Estou com dificuldade para levantar ambos. Agora está mais calmo sobre os tentáculos do simbionte, o que é ok. Pois embora veja isso no Venom, não associa da mesma forma que ao Carnificina ou outros simbiontes. Quando se fala do Venom, o que vem à mente é sua mandíbula, boca e musculatura. Olha as estrias desse, sabe, músculo masseter da mandíbula dele bem ali. Quero dizer, isso é um nível altíssimo de escultura, onde, sabe, o sorriso foi puxado até o máximo e ele basicamente desencaixou a mandíbula para soltar aquela língua enorme. Ah, isso é muito legal. E sabe, não posso deixar de elogiar a pintura. Uma das coisas que eu simplesmente adoro no Venom é o preto e branco.
Sabe? Poucas coisas ficam melhores do que preto e branco, especialmente quando você tem esse nível de detalhe que a pintura fica tão boa. Mas esse aqui tem aquele brilho metálico que eu acho que realmente ajuda a valorizar a figura. Quero dizer, ótimas mãos de garra, elas são diferentes, cada uma é diferente. Ele tem uma boa articulação no quadril, e isso permite que ele tenha uma postura bem aberta, porque quando você tem esse tipo de ombro e o peso da figura está todo concentrado no peito e nos ombros, poder ter essa postura aberta realmente permite que você pose a figura e coloque na sua estante. Mas cara, é difícil começarmos com o Venom, não sei como vamos superar isso. Tenho certeza de que vamos conseguir, mas poxa vida, esse é um ótimo ponto de partida. Então, como temos um monte, vamos seguir em outra direção. Vamos dar uma olhada nisso, certo? Este é o Venom espacial, o agente Venom espacial. Acredito que isso seja um Build-A-Figure. Não lembro de qual linha ou wave, deve ser de alguma dos Guardiões da Galáxia, porque esse é o Flash Thompson. Então, Flash Thompson, que já foi inimigo do Peter Parker e depois se tornou um amigo muito próximo, tem um histórico militar. Eles mudaram a história dele e ele perdeu, tornando-se um amputado duplo. Ele perdeu as duas pernas, acredito que lutando no Afeganistão, e então ele realmente assumiu o simbionte Venom para ajudar e se tornar o agente Venom. E espero que tenha uma figura do agente Venom em algum lugar dentro dessa caixa. Em determinado momento, ele foi ao espaço com os Guardiões da Galáxia, usou esse traje e viveu aventuras realmente incríveis. Quero dizer, estamos falando de um jogador de futebol americano do Queens, que acaba, você sabe, voando em naves espaciais, com um guaxinim falante e, você sabe, duas pessoas com pele verde. É realmente incrível. E uma árvore. Não vamos esquecer que também tem uma árvore na nave espacial. Isso é muito bom. Flash Thompson, você mandou bem, e sua história nesta caixa ainda não acabou, porque com certeza ainda temos mais ação vindo de você. Fale novamente sobre algo superior ao preto e branco. Cara, olha como esse símbolo no peito ficou bom e como a pintura está incrível. E eu realmente adoro o branco na parte interna das palmas das mãos. Olha como isso faz os dedos realmente se destacarem. É um design muito legal. Não tenho certeza de qual artista de quadrinhos criou esse visual, mas parabéns para você, ficou muito bom. Isso é coisa boa. Vou cavar, na verdade vou pegar este porque quero contar uma história sobre isso. Então, ok, dedos cruzados. Este é o Riot. Não é esse aqui o Riot? Tenho quase certeza de que este é o Riot. Então, durante o arco do Protetor Letal do Venom, que foi uma das primeiras histórias que transformou o Venom de um vilão puro para mais um anti-herói. Eu acho que não consigo lembrar se eles nasceram do simbionte Carnificina ou se vieram do simbionte Venom, mas havia 5 novos simbiontes que foram criados nessa história. E esse livro foi escrito por David Michelinie e desenhado pelo grande Art Lim, Ron Lim. Eu não sei quem é Art. Ron Lim. E então, este é o Riot. Também havia Agony, Phage, Lasher e Scream. Acho que estou indo bem. Se não estiver, vocês me avisem, mas esta é uma figura da Toy Biz. Vamos ver. É de 1996. 1996. Então tem 25 anos agora. Este boneco de ação tem 25 anos. Em 1996, as linhas da Toy Biz eram principalmente na escala de 5 polegadas. Então isso aqui é obviamente muito maior do que 5 polegadas. As linhas do Venom eram 2. Eles tinham a primeira linha do Venom, na qual este apareceu, e depois tiveram uma segunda linha de figuras de ação que, com sorte, vamos encontrar alguma coisa dela. Foram as primeiras tentativas da Toy Biz de criar figuras deluxe, próximas de 6 polegadas, mais precisas aos quadrinhos, intensas e com esculturas detalhadas. Na época, a maioria das linhas de figuras de ação da Toy Biz era baseada em desenhos animados. A série animada dos X-Men fazia sucesso e a do Homem-Aranha também estava no ar.
Era daí que muitas das nossas figuras vinham. Então, isso foi o precursor, meio que a base do que teríamos no futuro. Acho que devemos reconhecer quem merece. Muito disso, muita da inspiração para esse tipo de figura, vinha das coisas que Todd McFarlane estava fazendo na linha Spawn. Então Spawn tinha começado, você sabe, meio que a dominar o que as figuras de ação poderiam ser, que tipo de detalhes eram esperados na escultura, sabe? E realmente tinha começado. Ele começou a mudar o jogo, e essa foi uma das primeiras respostas da Toy Biz. Mesmo após 25 anos, esse camarada segue firme. Dá para colocar isso em qualquer exposição moderna da Hasbro Marvel Legends sem destoar. Isso é realmente impressionante. Então, já que estamos indo mais ou menos nessa linha, vamos dar uma olhada em algumas das outras figuras que apareceram como parte daquele grupo de 5. Então este é o Scream. Então, eu não conheço a história dela. Eu sei que ela aparece bastante no brinquedo do Homem-Aranha da Universal Studios. Tipo, ela pula na frente do brinquedo e grita com você, berra e tal. Antigamente não era assim. Há 25 anos saiu uma versão Toy Biz, mas esta é uma figura Hasbro mais recente. E caramba, quero dizer, é realmente muito legal. Então você pega um dos modelos femininos tradicionais, coloca esses dedos incríveis nela e olha só essa escultura da cabeça com a pintura, sabe? E ela tem aquela mecha vermelha passando por todo o cabelo. E olha só, olha como tem espinhos nas pontas de cada um dos cachos do cabelo dela. Uau, isso está bom. Esse é um personagem realmente muito legal. Boa representação da Grito. Este aqui é Dedos Cruzados, este é Lasher, certo? Acho que este é o Lasher. Eu tenho as outras coisas que vão na parte de trás. Provavelmente estão no fundo da caixa. Mas aqui você pega meio que o corpo padrão do Homem-Aranha, na verdade, com um visual bem legal. Ombros borboleta articulados. Gosto muito disso. Dão uma pintura incrível. Quero dizer, uma pintura incrível, e você ganha outro simbionte Lasher, tenho quase certeza. E então, em algum lugar está aí a fase, acho que vamos chegar lá, no topo Anti-Venom. E na verdade temos duas versões do Anti-Venom nesta caixa. Esta é a versão Marvel Legends, e esta é a versão Marvel Select, aquela que é um pouco, acho que era na escala de 7 polegadas. Então ela é um pouco maior e lançada direto para lojas de quadrinhos. Eu não sei, o acabamento envelhecido, acho que prefiro o branco limpo ao acabamento envelhecido, mas ele realmente destaca alguns detalhes da escultura, especialmente todas as estriações musculares no peito. Ela tem o quadril estranho da linha Marvel Select, da Diamond Select, mas o principal é que esse camarada pode machucar você. Ela tem umas pontas absurdamente afiadas que estão saindo, até mesmo aqui na boca, na escultura do rosto e pelo queixo. Quero dizer, isso é bem insano. E aí, claro, aqui está a versão Marvel Legends disso. Adoro o trabalho que eles fizeram dentro da boca para dar essa profundidade e o jeito que isso também destaca os olhos aqui. Na verdade, acabei de pensar nisso. Eu ia mencionar para vocês, se vocês gostam desses vídeos, se vocês curtem esses mergulhos na história da Marvel, se vocês gostam desses vídeos de Caixa Misteriosa, deixem um like nesse vídeo e me mandem um comentário. Me digam o que vocês acham. Isso não só me ajuda a saber que vocês realmente estão assistindo ao vídeo, como também ajuda o YouTube a saber que vocês estão assistindo ao vídeo. E é assim que o YouTube sabe que deve compartilhar esse vídeo com outras pessoas, como a gente, que adoram esse tipo de coisa. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário para mim. É isso que permite que a comunidade que estamos construindo aqui cresça. Agradeço muito por isso. Anti-Venom também agradece. Vamos falar sobre a estrela do show. É a Semana Venom, Tempo de Carnificina. Na minha opinião, essa é a melhor figura do Carnificina feita até agora. Então esse foi o Marvel Legends Carnificina, que veio com a incrível cabeça esculpida do Cletus Kasady. E eu tenho que dizer,
Acho que Woody Harrelson é realmente fantástico como escolha para esse papel. Sabe, ele se parece com o Cletus Kasady e tem essa habilidade de fazer aquele olhar selvagem e aquele sorriso. Ainda não vi Venom 2. Ele acabou de estrear ontem à noite para mim. Se você assistir a este vídeo daqui a 10 anos, esse é o contexto. Mas provavelmente eu vou assistir. Eu não fiquei animado com o primeiro filme do Venom. Eu ouvi algumas coisas ruins. E então ouvi falar dessa frase do filme. O cocô de rua ao vento, você me entende? E quando ouvi sobre isso, pensei, uau, essa é realmente a pior frase que já ouvi em qualquer filme. Como família, assistimos Venom meio que odiando. Nós alugamos e colocamos para assistir. E tenho que admitir, no final, todos nós meio que gostamos. Então não foi só um cocô ao vento. Na verdade, foi um filme bem divertido. Nada supera o quão incrível é essa carnificina. Olha como a mão dele se transforma nesse machado gigante de simbionte. Ah, isso é ótimo! Adoro esses tentáculos soltos. Eles combinam muito, muito mesmo com a caracterização de Cletus Kasady. Eu adoro como esses dedos são enormes. Eu acho que a aplicação da pintura está realmente boa. Essa é difícil de superar, pessoal. Sei que tem uma mais recente, como a Absolute Carnage, com aquele símbolo espiralado, mas não consigo encontrá-la. Eu não sei o que eu fiz com ela, mas tudo bem porque eu realmente prefiro essa aqui. Ei, chegamos até aqui e ainda não comentamos sobre o Venom. Vamos falar dele. E vamos falar sobre esse Venom, porque esse é o meu Venom. Esse é o que Todd McFarlane desenhou. O Venom surgiu pela primeira vez em Amazing Spider-Man 300, talvez, com participação especial no 299. É como aquela dúvida, Wolverine surgiu em Hulk 180 ou 181. O mesmo com o Venom, mas essa versão é a que realmente representa a era do Todd McFarlane. Erik Larson foi quem adicionou aquela língua enorme e escancarada. McFarlane foi quem realmente trouxe esse sorriso gigante. E também pela estrutura, que é bem mais no estilo do McFarlane. Esse Venom do Ed Brock é grande. Quero dizer, ele é claramente maior que o Homem-Aranha, mas não é assim. Ele não parece o Hulk. Ele ainda tem proporções humanas, só que maior. E é aí que está o meu coração. Provavelmente, esse é o meu Venom favorito, e é esse que normalmente fica na minha estante. Então, é realmente um Venom clássico do McFarlane. Outra pintura em preto e branco incrível aqui. Muito bom! Ah, lá vamos nós! Então aqui está mais um desses, meio naquele molde de monstro, mas com um visual mais tradicional. Então esse Venom ele tem meio que um design maluco, meio elétrico. E esse aqui é muito mais tradicional, muito mais uma aranha tradicional. Basicamente, essa é exatamente a mesma aranha que o Peter usava quando estava com o traje preto. Mas, de novo, você tem aquela ótima escultura de cabeça, só que um pouco mais clássica, só que com aquele tipo de corpo do Hulk. Isso é muito bom! Vamos pegar este aqui. Ok. Então tá, eu trapaceei. Sempre digo que não faço nenhum dever de casa sobre essas caixas misteriosas. Eu só abro a tampa, tiro fora e começo a falar sobre as figuras com base no que eu sei sobre elas. Mas eu vi essa aqui, quando fui procurar essa caixa, e eu pensei, quem é esse? Na verdade, eu não sei nada sobre esse personagem. Eu trapacei, pesquisei esse. É o Pedro Parker. Então esse personagem se chama Poison. E ele, na verdade, é de uma raça de meio simbiontes. Eles precisam de um simbionte e um hospedeiro. Ou eles têm que se unir a um hospedeiro que já tem um simbionte dentro dele ou algo assim. Então, claramente, eu não li muito, mas isso é, na verdade, Peter Parker sendo possuído por um dos hospedeiros do simbionte venenoso. E cara, esse negócio é legal. Eu não fazia ideia de como essa figura é incrível. Quero dizer, olha isso, esse redemoinho saindo dos antebraços. Mas o que realmente chama a atenção é esse logo no peito. Caramba!
De repente, você inverte as cores do traje preto do Homem-Aranha e aí você coloca o logo em 3D, de onde os tentáculos realmente estão saindo. Isso é fenomenal. Quero dizer, isso é simplesmente espetacular. E eu não tenho certeza se isso é uma escultura completamente nova ou não. Parece ter traços do Homem de Ferro, mas não creio que seja. Pode ser uma escultura nova. Certamente, quero dizer claramente, é uma escultura de cabeça totalmente nova para isso. Mas essa é realmente uma action figure impressionante. E é uma que eu vou ter que voltar e pesquisar um pouco mais, porque eu gostei disso. Eu realmente gostei do caminho que eles seguiram com essa figura. Isso é ótimo. Muito preto. Vamos pegar mais alguns Venoms. Esse aqui é interessante. O Venom é um pouco diferente. Você pode ver que ele tem o ponto vermelho nos olhos e ele quase tem como se fosse uma escama, tipo de réptil, ao redor dele. Isso porque esse é o Matt Gargan. Esse é o Escorpião. Então, por um tempo nos quadrinhos, o Escorpião, Matt Gargan, foi possuído pelo simbionte Venom. E olha isso, ele tem esse rabo incrível que se move para todos os lados. Isso não estava no Marvel Legends. Isso estava na linha Spider-Man Clássicos. Na verdade, 2008. Então foi na época em que a Hasbro produzia as figuras. Mas essa figura tem uma vibe tão Toy Biz, tipo, esse é o tipo de coisa que só a Toy Biz faria. Só a Toy Biz faria uma figura do Venom Escorpião. Penso que pode ter sido esculpida pela Toy Biz antes da Hasbro assumir a linha. Que trabalho bonito fizeram. Ótima articulação no rabo, permite boa curvatura. Quero dizer, ele vai até o final, reto para trás, faz uma curva por cima e gira. 360 graus. Esse é um bom boneco, pessoal. Se você não tem esse, talvez queira procurar por ele, porque é uma adição muito legal para sua coleção de simbiontes. Aqui está o mesmo boneco do Venom que vimos antes, aquele que eu gosto, o do McFarlane, mas com aquela cabeça de transição. Então a gente ainda não chegou naquela língua maluca completamente. Isso é da época em que Erik Larson assumiu o quadrinho após Todd McFarlane. Então ele é o artista que introduziu a língua nessas coisas. Ele colocou um pouco daquele limo verde e tal. Então você pode meio que ver a evolução do Venom. Então Venom do McFarlane, Venom do Larson, Venom do final dos anos 90 até os anos 2000. Isso é legal. Interessante ver como o design artístico e a aparência do personagem evoluíram com o tempo. Boa figura. Gosto dela também. Ah, sim, cara. Isso é da série animada do espetacular Homem-Aranha. Se eu vejo uma data, por exemplo, 1995, então isso tem 26 anos. Mas, sabe, então o Venom, esse na verdade é, eu acho, o segundo Venom ou o terceiro Venom que eles fizeram no espetacular Homem-Aranha, ou não. No Homem-Aranha, na linha de brinquedos do desenho animado do Homem-Aranha, da série animada do Homem-Aranha. E você sabe o que vem aí? Você sabe por que isso é tão incrível? Porque tem a cabeça do Ed Brock embaixo. E tem aquele visual bem animado do Ed Brock com o cabelo em flat top. Tem essa máscara de Venom de borracha que cobre por cima? Ah, sim. Isso é muito bom. Isso é simplesmente muito bom. E, cara, esse é o tipo de coisa que esses eram brinquedos. Em 1995, o mercado de colecionáveis para adultos quase não existia. Acho que nem comprei nada no eBay em 1995. Só fui comprar algo lá por 98. Então, isso foi comprado no Walmart. E muito legal. Que ótima action figure de 5 polegadas, eu tinha esquecido. Era muito boa. Você está guardando para depois. Ah, é? Então aqui está a primeira figura do Venom da Toy Biz. A Toy Biz obteve a licença dos brinquedos da Marvel em 1991 ou 1990. E o Venom estava muito em alta na época. Então ele entrou em uma das primeiras linhas deles. E eles tiveram que meio que descobrir algumas coisas. Sabe? Olha, dá pra ver que essa não é a melhor escultura. São 5 pontos de articulação, sem articulação no cotovelo. Tem articulações nos joelhos, mas os quadris são só, sabe, quadris em V, ombros simples. Mas eles conseguiram, eles não tinham
Pintura nas costas, mas eles conseguiram um corpo do Venom bem robusto. Então esse seria o primeiro boneco de ação do Venom de todos os tempos, certo? Seria isso. Legal, um pedaço da história bem aqui. E então isso vai evoluir para coisas como esta. Isso fazia parte da linha clássica do Homem-Aranha, subset da Marvel Legends, produzido pela Toy Biz. Acho que eles meio que improvisaram isso, não sei porque ele tem essas coisas aqui. De novo, é meio que uma tentativa de talvez um tipo de cabeça mais antigo. A Toy Biz era um brinquedo, você aprende tentando. E eles não tinham medo de inovar. Olha o que eles fizeram com esses ombros. Agora quero dizer, é horrível. Tipo, o que é isso? Essas tentativas e erros nessas linhas derivadas da Marvel Legends possibilitaram as articulações incríveis que vieram depois. Parabéns, Toy Biz! Eu te adoro e amo tudo o que fez, mesmo quando não dava certo. Foi bom. Eu fico tão animado quando vejo esses... Então, acho que esse foi o segundo Venom na linha Marvel Legends, Marvel Universe. Antes do desenho animado do Homem-Aranha, você tinha isso. Isso mesmo, ele tem uma alavanca nas costas para dar aquela ação de língua. O que gosto é que ainda é bem limitado na articulação. Ela ainda tem praticamente a mesma articulação da figura anterior que vemos aqui. Veja como essa escultura está mais proporcional. Quero dizer, isso aqui parece, você sabe, um orangotango, enquanto isso aqui parece algo a ser temido, algo ameaçador. Sabe, excelentes aplicações de pintura. 26 anos de idade, ação de língua que ainda funciona perfeitamente. Isso é bom. Isso é tão bom. E ainda tem mais. Temos aqui, este eu acho, exatamente o mesmo Carnificina daquele que o Breukel estava elogiando há pouco tempo, mas com a cabeça mascarada. Então, de novo, é realmente uma figura superior. Eu gosto porque ele tem esse corpo mais magro. Carnificina é mais magro que o Venom. Ele não é para ser, sabe, aquele cara grande, gigante, forte e musculoso. E é assim que eles fizeram ele. Ele tem um pescoço mais fino, ele tem uma cabeça mais fina. Isso é muito fiel, especialmente naquele rosto, a pintura naquele rosto. Acho que isso é realmente fiel aos desenhos originais de Mark Bagley, ao design original dele do Carnificina. Muito bom, isso é muito bom. Isso aqui não é. Então vamos tirar umas porcarias. Carnificina lixo. Então este aqui. Deus, que idade isso tem? Vou procurar a data. Está escrito Toy Biz. Acho que é Toy Biz 2003. Então, na verdade, esse não é o boneco mais antigo. Considerando que estamos tirando coisas de meados dos anos 90, acho que vou chamar esse aqui de Carnificina tostado, porque ele parece queimado. Tipo, tem preto demais e ele só parece escaldado. Tipo, parece que ele acabou de passar pela máquina que faz os whoppers, sabe? Então ele ficou grelhado na chama. Sabe, uma escultura de cabeça decente, mas não tem aquele visual magro que essa aqui tem. Veja a diferença. É por isso que compramos figuras novas. É por isso que a Hasbro está mandando bem, porque eles estão pegando algo que, cara, em 2003 isso aqui era uma figura muito boa. Mesmo que fosse limitada, ainda era boa. Mas agora temos figuras melhores. E aqui está outra versão do Carnificina da Toy Biz. Eles costumam tratar o Carnificina como um personagem secundário na linha Spider-Man Classics. Esse aqui meio que não tem o suficiente quero dizer, isso quase parece a pele do Deadpool. Veja como parece que está cheio de marcas, ou como se tivesse sido corroído. Sempre achei que o Carnificina tem algo como listras que parecem vivas. Parece que elas estão se movendo, né? Aquelas listras e coisas parecem que estão se movendo. Aqui é como se tivessem feito buracos na pele dele. Não é o meu favorito, Temos uma versão do Venom pintada de prata. Caso você, sabe, esteja indo para a pista de dança. Peguei esse. Aqui está outro. Isso é legal, na verdade. Olha só, essa é uma boa escultura de cabeça. Sabe? Então aqui está um exemplo de, sim, nós adoramos ombros articulados com esfera, mas ainda não tínhamos descoberto como fazer os quadris.
Ele tem postura aberta, ótimo para poses e exibição. Uma variação decente, para que ele não seja apenas preto puro. Ele meio que, sabe, alterna entre o azul e o preto. E uma boa, sabe, língua aparecendo ali, mas, sabe, já vimos melhores. Ah, espera, aí está ele. Certo. Certo. Fade, né? Lasher, Riot, Agonia, Grito, Phage. Acho que este é o Phage. Espero estar certo. Se eu não estiver, só me avisa. Tudo bem. De novo, desenhado por Rob Lind. Escrito por David Michelini. Figura relativamente nova. Muito legal. Pintura bacana. Tem várias coisas pontiagudas. Mão pontiaguda muito legal criada ali. Isso é bem legal. Eu gostei disso. Esta é a terceira versão daquela figura que tanto gosto. Então aqui está na versão do Venom com a cabeça do Ed Brock. E veja como ainda lembra bastante a cabeça do Ed Brock da Toy Biz de 1995. É impressionante como esse rosto esculpido e o corte de cabelo militar ainda funcionam tão bem quanto antes. Este é um Diamond Select. Então ele vem com esse tipo de coisa com várias cabeças. Então eles fizeram uma figura assim naquela segunda linha de figuras. A segunda linha de figuras da Toy Biz, que eu estava descrevendo antes, que eram figuras mais deluxe e vinham com todas as diferentes cabeças do Venom em cima dela. Infelizmente, estou sem a cabeça principal e não sei onde ela está, mas está em uma das mãos. Isso aqui é só uma parte do Venom. Aqui está outro Venom. Outro Venom da Toy Biz, uma versão mais monstruosa e musculosa. E agora vamos entrar em algumas figuras realmente especiais. Vamos pegar a primeira. Ah, espera, antes, tem outro desses aqui. Não sei porquê. Beleza. Aqui está Peter Parker. Então, isso é da edição 800 do espetacular Homem-Aranha, que foi a penúltima edição da fase do Dan Slott, que durou uns 15 anos no espetacular Homem-Aranha. E nessa edição, ele enfrentou o Duende Vermelho, que era o Duende Verde possuído pelo simbionte Carnificina. E então, para enfrentar um simbionte, o Aranha teve que usar um simbionte também. Então aqui está o Aranha de volta com o simbionte Venom. E se você reparar, os olhos realmente saltam para fora. Eles realmente se destacam um pouco da máscara. É um visual maneiro. É um efeito muito legal, além de uma versão diferente do Aranha no peito dele. Quer dizer, ainda parece o Homem-Aranha do traje preto, mais atualizado, só um pouco diferente. E esse visual foi como ele enfrentou, vamos deixá-lo bem ali, o Duende Vermelho. E aqui está Norman Osborn, possuído, ou acho que não necessariamente possuído, mas como se ele estivesse meio que cooptando e tomando conta do simbionte Carnificina. Essa é uma figura de O Espetacular Homem-Aranha, 800. Há uma terceira figura que veio dessa mesma história em quadrinhos A. Agente Anti-Venom, onde Flash está usando um traje branco de Anti-Venom, sabe, no papel dele como agente. Vamos ver o Agente Venom em breve. Não sei onde ele está, preciso encontrá-lo. Esta é a figura do Duende Vermelho. Uau, cara! Nossa, cara, essa escultura de cabeça está realmente incrível. Eu adoro esse rabo grosso, bem grosso, que ele tem. Ele tem, é claro, aqueles tentáculos típicos do Carnificina saindo. Muito fiel à arte. Quero dizer que foi o Stuart Emmeman que fez a arte daquela edição, mas você sabe, a edição 801 foi a despedida do Dan Slott, que foi desenhada pelo incomparável Marcus Martin. Mas, na verdade, o grande final da fase dele foi a edição 800. Então é legal que a gente tenha conseguido duas figuras, né, na verdade 3, daquele quadrinho específico. Agora, a outra coisa que Dan Slott fez, que talvez tenha sido a mais brilhante e a minha parte favorita da fase dele, não foi o Aranhaverso, nem um Novo Dia, nada disso. Foi a história do Superior Homem-Aranha. Então, se você não conhece, o Dr. Otto Octavius trocou de corpo, fez um tipo de sexta-feira muito louca com Peter Parker, assumiu o corpo do Peter e passou a ser o Superior Homem-Aranha. Esse título era muito bom. Isso foi tão
Slott soube aproveitar ao máximo. Ele captou todas as características do Dr. Octopus, boas e ruins, e as colocou no corpo de Pedro Parker. Foi simplesmente incrível. E em algum momento dessa história, acredito que o Superior Homem-Aranha estava tentando curar Flash Thompson da sua dupla amputação. Venom assumiu o controle do Superior Homem-Aranha. Então esse era o Dr. Octopus no corpo do Peter, com o simbionte Venom. Entendeu? Todo mundo entendeu? Ótimo! Realmente uma action figure muito legal. Veja como a pintura está incrível. Uma das coisas que você pode lembrar do Homem-Aranha Superior é que as teias eram sempre meio desordenadas. Sabe, acho que Ryan Stegman pode ter sido um dos primeiros a desenhar desse jeito, mas eles conseguiram captar isso. Sabe, ele não tem as linhas de teia organizadas e padronizadas do Dítico Ramita. São meio aleatórias. Olha como elas são, olha como elas não têm todas o mesmo tamanho e formato. Muito, muito legal. Adoro esse preto e branco com as presas, os dentes ali, figura muito, muito legal. Um toque de vermelho nas laterais. Também tem os tentáculos dele em algum lugar. Você vê alguns tentáculos embaixo, mas é um Venom ainda mais superior. Aqui está o Flash. Então essa é a figura real do agente Venom e eu adoro ela. É muito legal e deu ao Flash Thompson a chance de ser um herói. Muito legal mesmo. Então esse foi exatamente o mesmo molde que eles usaram no Agente Anti-Venom, que basicamente só inverte o esquema de cores daquele. Mas realmente muito legal, Flash. Acho que esse é o Mafex. Então esse é o Venom da Mafex e é uma figura linda. Quero dizer, uma escultura linda, articulação funcional incrível, mas simplesmente se desmonta. Mas está fora da escala, muito pequeno. Mesmo quando você coloca ele ao lado do Homem-Aranha da Mafex, ele ainda é pequeno demais, o que é uma pena, porque quero dizer, ele é praticamente perfeito em todos os outros aspectos. Então eu realmente, de verdade, amo muito essa figura. Eu só queria que ela fosse um pouco maior e se encaixasse melhor. Então nós deixamos o melhor para o final. Sem dúvida, eu acho que essa é a melhor figura do Venom que já foi feita. Com licença, essa é da primeira linha da coleção Clássicos do Homem-Aranha. É o Venom, obviamente. Você sabe, tem o Venom nas costas dele. Mas esse é o Venom do Ed Brock em transformação. Caramba! Lembre-se, até esse ponto, eles estão fazendo figuras animadas. Eles criam figuras parecidas com o desenho animado de 1995. E aí, eles aparecem com isso, com o rosto do Ed Brock totalmente pintado. Totalmente esculpido enquanto é engolido pelo simbionte Venom. Olha os dentes, olha dentro da boca. Eles realmente esculpiram e entalharam o interior da boca e a língua se unindo ao redor do sorriso maníaco dele enquanto ele é engolido pelo simbionte Venom. Você vê o preto descendo pela perna, como se estivesse em partes. Tentáculos estão saindo. Quero dizer, essa figura, mesmo em uma pose estática, está em movimento. Quero dizer, isso aqui é o auge da escultura de action figures. E estamos falando do ano 2000, certo? Acho que é isso que está escrito aqui. Vamos ver. 2001. Então foi por pouco. 2001. Ou seja, tem só 20 anos. Mas olha de novo, olha como essa figura do Venom é incrível. Ele tem ombros e quadris com articulações em bola, sendo as dos quadris um pouco estranhas. Não tem exatamente a articulação que a gente passou a esperar ultimamente, mas com certeza entrega muito no quesito escultura. Essa peça é uma verdadeira obra de arte e, na verdade, é a minha figura do Venom favorita de todos os tempos. Obrigado, pessoal. Agradeço por assistirem ao vídeo. Ainda tenho mais a dizer. Se você gostou deste vídeo, com certeza vai adorar este vídeo e o resto das minhas caixas misteriosas. Por favor, se você quiser, inscreva-se no canal. Adoramos ter cada vez mais amigos por aqui. Eu adoro quando vocês deixam comentários. Eu gosto muito quando vocês deixam um like. Mais uma vez, é isso que faz o YouTube avisar outras pessoas que esse pode ser um vídeo que elas tenham interesse em assistir. E assim, podemos crescer juntos com outros amigos. Espero que aproveitem Venom, Tempo de Carnificina.
E eu vejo vocês na próxima vez no Carbon Scoring.